Série Cartas à Igreja, a vontade de Deus para a sua igreja. E nós vamos começar por Éfeso. Não perca a sua essência. A igreja de Cristo tem uma essência. E esta essência é a razão pela qual Jesus veio a esta terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a igreja de Éfeso começou muito bem, fervorosa, atuante, cheia de amor, mas as gerações foram passando à semelhança da nossa igreja. Ela deveria estar ali com 40 a 50 anos de fundada, e ela naufragou, o amor dela esfriou. O ímpeto com que começaram ao longo das décadas, dores, sofrimentos, perseguições e muita injustiça, muito martírio, o amor foi se esfriando e eles foram se dando à normalidade, embora mantivessem firmes a doutrina, embora não adotassem a prática dos nicolaítas, homens que ensinavam um evangelho falso, embora estivessem firmes, muito firmes na palavra, estava sendo reprovada porque faltou a essência. O amor. Aí você vai se lembrar da carta de Paulo aos Filipenses, aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que tivesse poder para discernir os espíritos, ainda que eu tivesse todo o entendimento da palavra, ainda que tantas coisas eu pudesse fazer, inclusive entregar o meu corpo em sacrifício, se eu não tivesse amor, nada disso adianta. É sobre isso que vamos falar hoje. Para que eu e você não caiamos como aquela igreja foi advertida pelo Senhor. Eu e você precisamos manter o nosso coração com a chama acesa. O amor de muitos vai esfriar por causa do aumento da iniquidade, por causa do pecado. O amor de muitos, mas não de todos. O seu amor por Jesus vai levá-lo a pregar, a evangelizar, a cuidar e a dar o seu melhor. Repito, não importa se você vai estar chorando com uma perna só, com um olho só, mas vale entrar no céu com um olho só do que com os dois olhos e ir para o inferno. Então é melhor que você já comece a pedir a Deus: Senhor, aviva a minha alma. Renova a minha alma, me dá um novo coração, eu preciso de ânimo para chegarmos fortes em 2025, 2026, 2030, 2040, 2050 e até a volta de Jesus. Você que um dia teve o coração aceso, forte, cheio de vontade, ânimo, alegria, Deus vai restaurar a sua sorte, o seu coração vai aquecer de novo, Ele não vai apagar o pavio que fumega. Quem já leu isso? Já leu isso? Ele não vai apagar, e não vai acabar de quebrar o caniço que já está amassado, não, Ele vai restaurar você, Ele vai renovar você, Ele vai avivar a sua vida, para que o seu fervor e o seu calor continue tão atuante como no início. É sobre isso que vamos falar acerca de Éfeso. Eu me recordo, eu era jovem, bem jovem, talvez 17, 18 anos, eu e mais 2 malucos aqui da cidade, nós íamos de monte em monte nessa cidade orando. Eu, Paulo, que hoje também é pastor, e Gilson, que também hoje é pastor. E a gente subia os montes aqui dessa cidade. Eu não sabia o que Deus ia fazer do meu futuro, mas o mesmo vigor, alegria, fervor e desejo de salvar essa cidade continuam intactos. Intactos. Já andamos muito,
já fizemos muito, mas ainda há muito a fazer. Pastor George já fez muito, mas ainda há muito a fazer. Pastor Moisés já fez muito, mas ainda virão desafios maiores. Ô Zorimar, não fica olhando para os seus 79 não, querido. Ontem você deu uma corrida que o pastor George com 35 não deu. Derrubo logo. Quando eu falei assim, ó, quem está firme aí, pode ajoelhar comigo. O Zorimar foi o primeiro. Já tirou onda ainda, nem precisou de nada não. Aí o pastor George, não, vai você, vai você. Aquele ânimo que você começou, Deus é poderoso para te fazer novamente uma chama acesa, forte, poderosa. Não fique se lembrando assim como aquele que tem saudade. Ah, como eu fiz. Querido, se você está vivo, é porque Deus ainda vai fazer muito mais. Ele não te preservou até aqui para você parar. Pelo contrário, Ele quer acender a sua vida, Ele quer que você continue sendo o mesmo, tal qual Ele te chamou para fazer e para realizar. Éfeso, não perca a sua essência. Coloque o seu nome ali. Aldair Machado. Acertei o nome? Não perca a sua essência. José Carlos? Não. Carlos Alberto. Vou decorar. Carlos Alberto, não perca a sua essência. Fábio e Bruna, não percam a sua essência. Pastor Calheiros, não perca a sua essência. Às vezes a gente vai para o automático e está fazendo tudo certo, mas acabou o amor. Você está fazendo no automático, você está fazendo porque é o seu dia de fazer. Você está fazendo porque se você não fizer, talvez ninguém faça. Mas o que Deus quer é que você comece a, em humildade, descer para subir em amor. Porque quando você faz em amor, coisas extraordinárias começam a acontecer. E Deus vai fazer isso por meio da sua vida. Queridos, nós estamos falando de uma igreja que foi fundamentada por Paulo na terceira viagem dele. Vejam Atos 19, 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui está o início da igreja, 12 homens cheios do Espírito Santo. Repitam comigo, cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Assim começou a igreja. A igreja de Cristo não começou por outro movimento, ou por outra sabedoria, ou por outra influência filosófica ou do conhecimento humano. Ela começou debaixo de poder e autoridade do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo deve aumentar ainda mais, dia após dia, o seu amor por Jesus e o seu amor pelas pessoas. Quando você esquece que você precisa amar a Jesus sobre todas as coisas e a todas as pessoas, repita comigo, todas as pessoas, todas, as boas e as más, as que te dão prazer e as que são um desafio para você. Quando você esquece que você, na horizontal, precisa manter o mesmo nível de devoção a Deus, de amor a Deus, e você começa então a criar situações e circunstâncias que te separam das pessoas, você ainda não está aperfeiçoado em Cristo, você ainda não sabe a que Deus você serve, você precisa nascer de novo. Nós, como igreja, precisamos crescer e muito neste nível de comunhão.
muito. Nós precisamos desejar conhecer mais e mais os nossos irmãos e darmos a nossa vida por eles. Nós precisamos de amor, mas precisamos doar amor também. Nós não podemos ver as pessoas aqui todos os domingos e sequer olharmos para estas pessoas e nem nos preocuparmos. Qual é o seu nome? Como é que eu posso te ajudar? Há alguma situação em que eu possa ser resposta de Deus para a sua vida? Quando este é o ambiente, o amor vai crescendo. O amor vai crescendo. Você vai se relacionando com as pessoas, porque em Cristo morreu. As pessoas se sentem acolhidas, as pessoas se sentem amadas, as pessoas não vão abandonar um lugar assim, porque afinal de contas eu sou observado, eu sou observada, as pessoas se preocupam comigo, as pessoas oram por mim, as pessoas caminham comigo. Se uma igreja crescente como a nossa está saudável hoje, é porque o Senhor Jesus está ministrando ao coração de cada um de vocês. E nós precisamos crescer mais e mais no amor pelo Senhor e no amor pelos nossos irmãos. A igreja de Éfeso recebeu uma carta do apóstolo Paulo no início da sua fundação, talvez 3 ou 4 anos depois, ele mandou uma carta. Esta mesma carta ela foi lida por outras igrejas, mas logo depois, 40 anos depois pelo menos, João recebe de Jesus umas palavras para a igreja de Éfeso. E a gente vai ver que aquela igreja que recebeu ardentemente o Evangelho e começou a ser notória, ela era a maior cidade da Ásia, muito proeminente, muito rica, muito próspera, mas que também ali existia uma deusa chamada Diana ou Artemis. E ela foi um problema, porque Demétrio, vocês vão ler isso aí em Atos capítulo 19, era ourives, e juntamente com ele outros ourives que viviam do comércio daquela imagem. Eles falaram assim: esses cristãos vão nos levar à falência. E então Demétrio incitou um tumulto na cidade, os cristãos foram expulsos de lá, mas a igreja permaneceu, porque a igreja não é local, igreja não é parede, igreja somos eu e você, e por onde a igreja de Éfeso foi, eles continuaram firmes. Depois voltaram para aquele mesmo lugar e instituíram a igreja, ficou firme, mas ao longo dos tempos, o amor dela foi se esfriando. E não há ninguém melhor do que Jesus para conhecer o meu e o seu coração. Se Ele nos traz um diagnóstico da nossa própria vida, nós precisamos, como bons ouvintes e praticantes da palavra de Deus, receber essa palavra e começar a pedir a Deus, a clamar a Deus: Senhor, acende a chama em mim. Quantos aqui acreditam que Ele pode acender? Ele vai acender. Ele vai acender. Ele vai acender. O evangelismo, a missão que temos nesta cidade, ela só pode ser realizada por corações que estão pegando fogo, por corações que estão incendiados, por corações que não param de amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas como a elas mesmas. Quem fundou a igreja de Éfeso? Em aproximadamente 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso durante sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de outras pessoas, como Priscila e Áquila. A Bíblia diz que em Éfeso, Paulo entrou na sinagoga e disputou com os judeus. Naquela ocasião, parece que uma comunidade judaica de Éfeso recebeu bem a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram que Paulo ficasse ali mais um tempinho, mas Paulo tinha compromissos em Jerusalém e não pôde ficar na cidade. Mas Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso e pouco depois acabaram conhecendo Apolo, um judeu de Alexandria. Foi esse casal de amigos do apóstolo Paulo que anunciou o evangelho a Apolo, que depois disso
se tornou um valoroso pregador das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Isso está relatado em Atos 18, 24 a 28. O que aconteceu? Apolo conhecia o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Então ele pregava, a Bíblia vai dizer, ele era muito eloquente nesse ensino, e muitos se convertiam e eram batizados no batismo de João. Quando Paulo chegou, Paulo percebeu que eles ainda não tinham sequer conhecimento de que o Espírito Santo prometido já havia descido, já estava em evidência, já era a dispensação do Espírito. E Paulo pergunta para eles: escuta aqui, vocês receberam o Espírito quando vocês creram? E eles disseram: nem sabíamos que havia Espírito. Aí Paulo ensinou a eles, aqueles 12 que ali estavam, ensinou a eles que o que João pregou já havia acontecido, a descida do Espírito Santo, e Jesus, que deixou essa promessa, estava aguardando que eles também crescem nessa mensagem para receberem o Espírito Santo. Depois que eles receberam o Espírito Santo, a igreja foi fundada. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não for o cabeça da igreja, esta igreja está fadada ao esfriamento, ao esvaziamento, ao litígio, às crises, aos problemas, à carnalidade, à mentira, ao ódio, à raiva e todas as outras coisas que graçam em alguns ambientes ditos evangélicos. Atos 19, está escrito assim, versos 1 a 7, mas talvez não seja 1 a 7, mas está aí na mensagem. Mais tarde, em sua terceira viagem missionária, Paulo retornou a Éfeso e acabou encontrando alguns discípulos de João Batista. Paulo lhes anunciou as verdades de Cristo e eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Depois, Paulo pregou com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica em Éfeso. Foi nesse tempo que muitos judeus endurecidos rejeitaram o Evangelho e se tornaram violentos opositores aos cristãos. Eu vou adiantar a leitura aqui. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis, ou Diana, perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída do seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo, e também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo gritava, o povo todo gritava, e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Até hoje é assim, tá, irmãos? Muita gente não sabe, mas se tem um grupo gritando, grita junto também, faz coro. Depois, o que está acontecendo? Não sei, está todo mundo gritando. Né? Igual pessoas que não podem ver uma fila. Uma fila encosta e fica. Essa fila é para quê? Não sei, é que tem uma fila aqui, vai que seja uma coisa boa lá na frente, né? No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Imaginem, queridos, por 2 horas gritando. Grande é Ártemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se
e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais, e se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de procurar desordem, mas não há motivo para esse tumulto. E, se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Foi neste ambiente de luta por espaço, influência, dinheiro, poder e fama, que a igreja de Éfeso resistiu com firmeza, com clareza, a tudo que se opunha à igreja. E uma igreja que tem firmeza na palavra, ela já está um passo à frente. Ela não vai ser enganada por nada e nem por nenhum modismo. As heresias não entram, porque as pessoas observam. Isso aí não está na Bíblia. Quem já leu alguma coisa aí que viu que está na Bíblia, as pessoas falam como se estivesse? Não está na Bíblia, mas as pessoas dizem que está na Bíblia. E o que está na Bíblia, querem retirar da Bíblia. Quando uma igreja está andando na direção da palavra de Deus, ela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Amém, queridos? Agora, mesmo com toda a firmeza bíblica, doutrinária, eclesiástica, aquela igreja deixou que o amor delas se esfriasse. Como isso é possível, pastor? É simples. É só você se tornar um religioso. É fácil. Você sabe os dias de culto, os dias de ensaio, os dias da EBD, os horários, e você vem. A diferença é que aqueles que estão com o coração queimando, eles vêm, enchem e produzem a 30, 60 e a 100 por um lá fora, quando vão. Eles não apenas vêm, eles vão. Eles chegam aqui, se aquecem e saem pegando fogo, incendiando, inovando, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo amor, trazendo restauração, trazendo cura. É assim que eu quero ver você saindo daqui. Eu quero que você saia daqui com seu coração pegando fogo, desejando que outros encontrem o amor de Deus. Você não pode se tornar alguém que está cumprindo uma agenda humana, de horários, de regras, de hora para isso, hora para aquilo, faça assim, faça assado. Não, vocês estão aqui para receber e lá fora compartilhar, vivendo, porque senão o amor vai esfriando. Queridos, o apóstolo Paulo continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos, e ele vai dizer no futuro: eu passei tempo aí entre vocês com lágrimas. Eu derramei lágrimas aí. E às vezes a gente não quer, Claudemir, derramar uma lágrima sequer. E na primeira lágrima a gente fala assim: não serve para mim, estou fora. Deus te trouxe aqui para que você receba essa palavra hoje. Não perca a essência. Então houve um verdadeiro e completo avivamento local naquela cidade. O nome de Jesus era engrandecido ali, e muitos judeus e gentios creram e receberam o evangelho, inclusive muitos habitantes da cidade que seguiam as artes mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. Isso é avivamento, irmãos. Uma cidade inteira de adoradores, de deuses falsos, de ocultismo. Será que a gente tem isso aqui em Maricá? Hein? Quem acha que chegou cedo aqui, eu fui o terceiro a chegar. Quando eu cheguei, Jesus já estava. Aí eu olhei um pouquinho adiante e encontrei com Deus. Amém, queridos? E o Espírito Santo que estava comigo testificou. Aí eu fui e vi Carlinhos. E ele já tinha ligado o ar. E ele disse o seguinte: quando os irmãos chegarem, aqui já vai estar com clima de montanha. E com um sorriso desse tamanho, feliz da vida. Vocês chegaram.
O clima está bom aqui dentro? Amém? Só que vai ter dia que você vai sair daqui de dentro suado. Quem está entendendo? Suado. Que você não vai só sentar aí não. Você vai falar mais alto que o Fabiano. Você vai falar o nome de Jesus mais vezes. Você vai glorificar mais vezes. Você vai sentir a presença do Senhor mais vezes. Você vai evangelizar. Você vai evangelizar todo mundo lá fora. Porque isso reflete amor. Porque quem ama, compartilha. Quem ama não fica quieto. Quem ama, compartilha. Quem ama, acredita. Quem ama, avança. Atos 19, 17 a 20, está escrito assim: a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Tinha acontecido um milagre tremendo. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria, meu Deus, trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, vamos juntos? Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Queridos, não existe pregação do Evangelho sem sinais de maravilhas, sem curas, sem prosperidades, sem coisas que refletem o reino de Deus. Não é que você esteja buscando não, irmãos. Não é que você esteja envolvido com teologia da prosperidade, não. É porque quem é de Cristo, de nada tem falta. É que a gente associa prosperidade a ter dinheiro. Queridos, se eu perguntar aqui quem tem dinheiro, vocês vão fazer até cara feia. Não tem dinheiro, mas tem alegria. Não tem dinheiro, mas tem paz. Não tem dinheiro, mas tem esperança. Não tem dinheiro, mas o seu pai é dono do ouro e da prata. Você não vive por conta dessas coisas. A sua riqueza excede. A sua riqueza, o que Ele te deu, a sabedoria do alto, excede joias de maior valor, rubis, ouro, prata. Você já é rico. Olha para o teu irmão aí e fala para ele: meu irmão, você já é rico. Você já tem tudo o que você precisa. A nossa maior riqueza, queridos, é termos o Espírito Santo no nosso coração, esse selo extraordinário do amor de Deus por nós. É isso que vale a pena, queridos. Porque se esperarmos por Cristo só para esta vida, hein, pastor Mário? Hein? Só para essa vida? Não, irmãos. Se fosse só para essa aqui, irmãos, eu estava fora. Fosse só para aqui? Não, não. O que está reservado para nós, olho não viu, ouvido nunca ouviu, mente nenhuma percebeu o que está reservado para nós. Aqui nós temos uma paz que excede todo entendimento. Aqui nós temos uma alegria que o mundo não entende. Esses crentes não bebem, não cheiram, não se drogam. Que tanta gargalhada é essa? Que tanta alegria é essa que essa turma tem? Da onde é que vem essa alegria? De onde vem, irmãos? É do Espírito Santo, irmãos. É fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Então eu e você podemos optar por deixar o amor de Cristo esfriar no nosso coração, mas eu tenho um conselho melhor para você: não perca a sua essência, porque pior do que quem está nas trevas é quem está na luz ser trevas, disse Jesus. Cuide para que a luz que está em você não seja trevas, porque quão espessas serão estas trevas. Então, o amor de Deus deve crescer abundantemente a cada dia, primeiro por Ele, por Deus, depois pelos nossos irmãos. A obra do Senhor naquela cidade não podia ser impedida.
A igreja de Éfeso estava estabelecida e serviu como centro propagador do evangelho para as regiões vizinhas. Além de Paulo, Timóteo e o apóstolo João estiveram envolvidos com a igreja de Éfeso. Foram 3 grandes expoentes: Paulo, Timóteo e João. Foram pastores nessa igreja. Após muitos anos, qualquer grupo pode sofrer mudanças, mas não pode perder a essência. Ettminger, que foi o pastor missionário que fundou esta igreja em 1916, ele tinha fervor missionário. Ele saiu de lá, dos Estados Unidos, veio para cá. Aqui, perdeu 2 filhos, se eu não me engano, de doenças aqui. Mas ele nunca abandonou a nação. Ele continuou espalhando igrejas. Recentemente estive aqui em Silva Jardim pregando, e um pastor que é pastor da primeira igreja batista em Imbaú, ele falou: olha, o pastor que fundou a sua igreja fundou a nossa 1 ano depois. Nós estamos completando 107 anos, vocês vão fazer 108. Eu falei assim: meu Deus, louvado seja o nome de Jesus. Homens que tinham fogo no coração e nos pés a pregação do evangelho. Plantou igreja aqui, plantou igreja nesse norte fluminense todo, e foram eles, Salomão Ginsburg, os Bagby, quem mais? Os Taylors, os A.B. Christies da vida, e tantos outros homens e mulheres que fizeram um trabalho fantástico, e nós hoje estamos usufruindo. Homens que tomaram pedrada, homens que foram perseguidos, homens que foram colocados no trem para sumir daqui, mas que depois voltavam. Sabe aquele boneco do posto? Nós só estamos aqui há 108 anos porque alguém amou este lugar. E Deus quer que você aprenda a amar a sua cidade, amar as pessoas que estão na sua cidade, amar todas as pessoas, porque Ele veio por causa de todos. Amém, queridos? Todos nós devemos amar. A gente ama quando a gente abre a nossa casa para ter uma célula. A gente prova que ama quando a gente pertence ao ministério da igreja, que está fazendo diferença, que está edificando, que está fazendo crescer. A gente demonstra amor pelos perdidos quando a gente também oferta, quando a gente dizima, quando a gente participa das campanhas. Isso tudo é demonstração de amor, mas você não pode se esquecer que todas estas coisas, sem que seja feito por amor, não vai te aproveitar de nada. Se Paulo disse que não aproveita nada, é porque não aproveita. A Bíblia diz que sem fé, Júnior, é impossível agradar a Deus. E eu acrescento: sem amor, as suas obras não têm nenhum valor. Tudo que fizermos na casa de Deus e as pessoas precisa ser feito com amor e dedicação. Então, chegamos aos apontamentos para esta manhã. Na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Pastor Moisés, as 7 estrelas sou eu, você, pastor Eloí, pastor Mário, pastor George, pastor Davi, pastor Wellington, pastor José Calheiros, pastor Tiago, que deve estar aí também, está lá, pastor Tiago. E mais pastor aqui embaixo? Mais pastores que eu não tenha visto? As 7 estrelas, os anjos, os pastores, estão na palma da mão do Senhor. Nós prestaremos conta de todos vocês, porque Ele nos confiou as ovelhas dEle para o cuidado. E Ele mandou que nós não tivéssemos nenhum poder, ingerência ou domínio sobre o rebanho, mas deveríamos ser exemplo para vocês. Exemplo.
devemos nos apresentar a Ele aprovados, pastores, porque nós estamos na palma da mão dEle. Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas, os pastores, na palma da mão. E Ele passeia no meio dos candeeiros, que são as 7 igrejas. Quem aqui é a igreja? Jesus está passeando no meio de vocês agora. Jesus, é Ele o Senhor, é Ele. Nós estamos aqui para cuidar de vocês, os inspirar e os levar para o centro da vontade de Deus. Mas é Ele mesmo quem guia o seu rebanho. É Ele quem está aí passeando, falando ao coração de vocês. Não tem aquele momento no culto em que você sente seu coração aquecer um pouquinho e a sua mente te faz pensar em algumas coisas? É Jesus falando com você. É Jesus. E se você atender a esse chamado, seu amor não vai se esfriar. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa autodesignação de Cristo serviu para assegurar aos crentes de Éfeso que Ele é quem tem o controle da igreja nas mãos. Ele dirige seus líderes e conhece as suas necessidades. Ele caminha no meio do seu povo. A carta à igreja de Éfeso traz em si um sumário, um elogio, uma crítica, uma exortação e uma promessa. O elogio está escrito em Apocalipse 2, 1 a 3, que está escrito assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu falo: Senhor, tem misericórdia. Ele sabe de tudo que a gente faz. Pastores, diáconos, líderes de célula, líderes de ministério, Ele sabe de tudo que a gente faz. Por que faz? E com qual motivação? Ele sabe, e isso deve nos fazer estremecer, porque Ele sabe. Daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro, sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. É o elogio de Cristo. A igreja de Éfeso foi elogiada pelo Senhor Jesus por suas boas obras, trabalho árduo, perseverança. Aqueles cristãos trabalhavam pela causa do Evangelho. Além disso, a igreja de Éfeso também era intolerante com os homens perversos. A igreja pôs à prova homens que se diziam apóstolos e descobriu que na verdade eram impostores. Uma igreja de passado glorioso estava decadente em razão do abandono ao primeiro amor. Elogiada, cheia de boas obras, elogiada, biblicamente firme, forte, não tolerava o que era errado. Mas às vezes, queridos, quando a gente usa a palavra de Deus, não para dar graça, compaixão e misericórdia, mas para matar, roubar e destruir, ou seja, a gente mata pessoas, a gente persegue pessoas, a gente começa a declinar sob o pretexto de estar cumprindo a vontade de Deus. Se a minha atitude em relação a você não for motivada por amor, que eu me cale, porque se Ele nos amou primeiro, você já imaginou se você precisasse mudar para receber amor de Jesus? Quem aqui ia receber amor de Jesus? Alguém aqui ia receber? Primeiro tem que mudar para depois receber o amor. Não é assim não, Fábio. Ele nos amou primeiro, quando nós estávamos mortos, quando éramos pecadores.
da pior espécie, Ele nos amou e se entregou por nós. Como é que agora, depois que estamos nele, Ele vai nos rejeitar? De maneira nenhuma. Vamos receber tudo por meio dele, tudo que precisamos. Então, não perca a sua essência amorosa. Quando for o seu dia de servir, for a sua escala, coloca lá no seu Instagram: aleluia, hoje é o meu dia de servir aos santos. E não assim, ó, hoje que eu estou na escala, meu Deus, estou morto de cansado. Sabe o que é isso, queridos? É entregar bezerro com defeito. Lembra lá do Antigo Testamento? Quem se lembra? Pastor Mário, podia trazer qualquer bezerro, podia ter mancha, podia mancar, podia ser... Não, irmãos. Por isso que hoje, queridos, a exemplo do Antigo Testamento, nós temos que amá-lo com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Não importa se você virou à noite e veio para cá, se chegou aqui, não foi para casa dormir, que era seu direito, mas você veio para cá, pode dormir aí no banco, não tem problema não. Mas quando alguém der um glória a Deus, não pensa que Jesus voltou não, dá glória também, vai dando, porque se Ele voltou, você sobe já dando glória. Mas vejam bem, queridos, façamos tudo com amor, com dedicação. Não fica lá atrás não, olha quanta coisa eu já fiz, olha, já fiz tanta coisa. Queridos, vocês estão vivos, vivem ainda uma jornada grande pela frente, muita coisa ainda vai acontecer. Se você fez muita coisa boa, saiba, Deus ainda vai fazer muito mais por meio da sua vida. Mas não deixe a essência do amor se perder na sua vida. Em segundo lugar, a crítica e advertência à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, marcada por boas obras, trabalho duro e perseverança, também atravessava um sério problema. Muitos tempos, ou muitos anos se passaram, os crentes efésios atuais tinham abandonado o primeiro amor. Ele vai dizer no verso 4, contudo tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio. Você abandonou o amor que tinha no princípio. O que aconteceu? Foi a perseguição? Foi a angústia? Foi a fome? Foi a nudez? O que foi que te fez parar? Foi alguma coisa dessas? A Bíblia vai dizer para você e para mim nesta manhã: nada pode nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Nada no grego é nada mesmo, irmãos. Nada. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios. Nada pode nos separar do amor de Deus. E não é só em relação dele para conosco, não. Nós também temos que dizer: Senhor, nada vai me fazer parar. Nada. Nada. Fala para o teu vizinho aí, prepara o lombo. Porque quando você diz que nada vai te parar, prepara o lombo. Fala para ele aí, prepara o lombo. Vem luta. Vem luta, irmãos. Vem luta. Quando você se separa para fazer um seminário, quando você se separa para atender missões, quando você se prepara para dar o melhor seu aqui na escola bíblica, aqui do púlpito, quando você começa a desejar mais abundantemente a graça e o favor de Deus sobre a sua vida, vem luta. Vem ou não vem, irmãos? Eu estou falando alguma novidade para vocês? Vem luta. Agora, Deus também não se alegra quando a gente olha para trás. Parou por quê? Porque esfriou. Fale para o teu vizinho aí, não pare. Não pare, avance. Avance. Não pare, avance. A linha de chegada, literalmente, ainda não chegou. Os cavalos ainda estão no hipódromo. É a última volta. Aleluia. Nós vamos passar lá naquele lugar. Não importa se vamos chegar em último lugar, nós vamos chegar. Amém, irmãos? Não desista, não pare. Peça ao Senhor que acenda a chama que está na sua vida. Em último lugar, a promessa.
à igreja de Éfeso: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, aleluia, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que não desistir, ao que não parar no meio da jornada, ao que não olhar para trás, àquele que avançar. Repito, queridos, aquele que sai levando a preciosa semente, andando e chorando. Vai andando, vai chorando, está chorando, dor, pedrada, é isso, é aquilo, disse-me disse, falatório, você está indo. Na volta, vai voltar com um sorriso aqui, ó. E você vai entrar na eternidade pelas portas, sendo saudado, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Mas tem que ir. Fala pro teu irmão aí, para ele acordar, catuca ele aí, aproveita aí, já catuca, que está dormindo. Você fala assim: olha, a nossa vitória está no final. Não importa se está indo chorando, você vai voltar com alegria. É importante enfatizar que aqui o vencedor não vence por seus próprios méritos, mas pelos méritos do próprio Cristo, que conquistou a vitória definitiva para o seu povo. Mas ao mesmo tempo, os redimidos são chamados a ter uma vida de santificação, pois foram separados por Deus para a vida eterna. Amém. Eu ainda tinha muito a lhes falar, mas falarei numa próxima oportunidade. Amém?